Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de falar com você sobre o tema A Coroa da Criação. E para nos guiar, eu gostaria de ler o Salmo de número 8, versos 3 a 5, que diz: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Amém. Como diria o meu grande mestre, reverendo Hermes Maia, somente a Bíblia coloca o ser humano no seu devido lugar. Somente a Bíblia consegue enxergar de forma clara quem é e o que é o homem. O homem, segundo o reverendo Hermes Maia, é um grandioso miserável. E só a Bíblia consegue colocar essas duas coisas de forma muito claras, sabe? Isso é muito nítido na revelação bíblica. Se não, vejamos. Quando você entra na modernidade, o homem moderno, aí a gente está falando do século XVIII, XIX e assim por diante, quando acontece o iluminismo, o homem ele tenta explicar as coisas sem a religião. Eles elevam a Deus a ciência e dizem, agora, sem a religião no nosso caminho, nós chegaremos à verdade e o homem vai alcançar os lugares altos da sociedade e da existência. Entretanto, aquilo que foi uma tentativa de dignificar o homem foi um total fracasso e o homem se viu rebaixado. Porque foi na modernidade que Charles Darwin ele lança a sua teoria das espécies. E aí, o homem agora não é mais visto como um ser superior, criado à imagem de Deus e assim por diante. Não, ele é visto apenas como um animal, diferenciando apenas no aspecto cognitivo dos outros animais da criação. Então, aquilo que foi uma tentativa da modernidade de explicar o mundo somente com a razão humana, fracassou em dignificar o homem. E o homem se viu como um animal. Então, nós vemos na modernidade o rebaixamento do homem, tirando dele o seu valor. Agora, quando nós adentramos o advento pós-moderno, a pós-modernidade, você vai ver uma deificação do ser humano, uma exaltação a qual Deus nunca conferiu ao ser humano. Agora, na pós-modernidade, no nosso tempo, século XXI, é o homem quem determina o que é verdade e o que não é verdade. O homem ele rejeita agora os absolutos morais e ele dita, segundo a sua experiência e segundo as suas emoções, o que é ou não verdade. Entramos então no que chamamos de pluralismo, relativismo, subjetivismo e assim por diante. A ideia é que o homem em si, ele pode tirar dele mesmo o que é verdade, quais são seus valores, e não estar errado. É só apenas um modo dele ver o mundo, e isso você tem que aceitar e ponto, acabou. Porque o homem foi exaltado acima daquilo que ele deveria. A Bíblia nos aponta a imagem correta que devemos ter do homem. Davi, quando ele contempla a criação, ele diz, olha, quando eu contemplo tudo que o Senhor criou, eu fico maravilhado. E fico, ao mesmo tempo, perplexo, porque sendo o Senhor tão grande, o Senhor se importa com o homem. O que é o homem para que o Senhor se importe? E de fato, o homem, quando ele cai em pecado, o homem se torna um miserável, merecedor do inferno. O homem, quando traiu a Deus, merece ser destruído. Entretanto, apesar do pecado, apesar da sua miserabilidade, o homem nunca deixou e nunca deixará de ser imagem e semelhança de Deus. O homem, ele não tem a imagem. Nós dizemos isso em teologia. Mas ele é a própria imagem de Deus. Ou seja, o que dá valor ao homem é que ele é um ser que tem, ou melhor, que é a própria imagem de Deus. Deus não consegue se comunicar, ter relacionamento com as criaturas, ou com os montes, nem com as águas.
a única criatura que tem a possibilidade de se comunicar e ter um relacionamento com Deus é o homem, é o ser humano. E isso lhe dá valor. E a grande notícia, a boa notícia, é que apesar de nós termos sido criados à imagem de Deus e termos caído com o pecado, Cristo veio ao mundo para morrer pelo seu povo e restaurar a imagem de Deus em nós. Quando nós conhecemos a Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Salvador, automaticamente, ou melhor, progressivamente, nós somos refeitos à imagem do Filho de Deus, santificando a nossa vida todos os dias. Que Deus nos ajude a entendermos o nosso lugar no mundo. Você que chegou ao final desse vídeo, eu peço que você compartilhe essa mensagem. Deixe o seu like, o seu joinha, porque é a liturgia do YouTube. Então, faça isso a fim de que nós, como povo de Deus, ampliemos o alcance dessa mensagem, a fim de que mais pessoas entendam o seu lugar no mundo. Que Deus nos ajude. Amém.